Vamos para frente com a palavra de Deus. Não temos nada que temer. A bênção do Senhor nos faz prosperar a despeito das adversidades da vida. O texto bíblico, então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Eu quero pensar um pouquinho com você no sentido espiritual. Será que é possível, espiritualmente falando, um seguidor de Cristo segui-lo de longe? Você sabe que tem muita gente que se declara cristã nesse mundo, no entanto está seguindo Jesus de longe? Eu diria que aquele que segue de longe segue e não segue. Mantém-se longe, revelando estar dividido entre querer segui-lo e não segui-lo. O que segue Jesus de longe é aquele cristão que deseja muito a coroa da vida eterna, porém evita a cruz da renúncia e do compromisso. O que segue Jesus de longe é aquele que deseja os benefícios oferecidos pelo Evangelho, porém evita o compromisso. O cristão que segue Cristo de longe, ou a pessoa que segue Cristo de longe, ela certamente não o despreza, não o rejeita por completo e abertamente, porém também não o abraça, não se aproxima. O que segue Jesus de longe é esse, que não se afasta muito e não se aproxima como devia. E via de regra é convencido. É sim. Aqueles que seguem Cristo de longe, eles tendem a se achar muito cristãos, até mais do que os outros que realmente estão seguindo Jesus de perto, tendo compromisso com ele. Olha que curioso aqui da história de Pedro. Jesus, pouco antes de ter sido preso, ele disse a Pedro: olha Pedro, eu estaria orando por você, para que a sua fé não desfaleça, porque o inimigo vai fazer de tudo para tentá-lo. Mas Pedro, quando você se converter, converta também os seus irmãos, ou seja, quando você estiver verdadeiramente forte, fortaleça os seus irmãos. Jesus sabia que Pedro tinha um tremendo potencial para a liderança. E sabe qual foi a resposta de Pedro quando Jesus disse que estaria orando por ele, porque o inimigo iria tentar derrubá-lo? A resposta de Pedro está aqui, Lucas 22, verso 33. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Como que dizendo assim: Senhor, o Senhor está preocupado comigo? Porque o diabo vai tentar me desanimar, me afastar do Senhor? Pois saiba que eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Nada vai me separar do Senhor. Uma declaração de fé bonita, uma profissão de fé, ok. Porém, Jesus sabia que na hora H, Pedro iria negá-lo. Porque apesar das palavras bonitas, a sua experiência com Deus ainda era rasa, ainda era superficial. Normalmente os que têm essa experiência superficial com Deus, por isso seguem Jesus de longe, eles são convencidos quanto à sua condição espiritual. No entanto, eles vivem iludidos. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que nós sigamos o Senhor, mas que nós o sigamos de perto. Porque é assim que vale a pena. É quem fica pertinho de Jesus que desfruta a bênção da presença do Senhor, que traz paz, esperança ao nosso coração, que transforma a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus, se há alguém orando comigo agora que tem te seguido de longe, eu te peço, Senhor, continua a obra que já iniciaste nessa vida, no coração desse teu filhinho, dessa tua filhinha, para que tenha uma experiência mais profunda com o Senhor e te siga de perto. Tenha uma vida de compromisso com o Evangelho, priorizando o teu reino. Eu oro em nome de Jesus. Amém.